Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo sobre as Origens. O nosso abraço a você que está aqui presente e a você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha através da internet. Quero convidá-los agora para juntos orarmos ao nosso Deus. Santo e amado Pai que habita nas alturas dos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós. Obrigado pela vida e pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Agora pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco neste momento, neste programa, que nos inspire, que ilumine a nossa mente para entendermos a mensagem que tu tem para nós. Pedimos-te isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens do Numar SCB promove uma palestra com temas variados sobre a controvérsia, criacionismo, evolucionismo, aqui em sua sede, a Rua 8 de Setembro, 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Os internautas podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: pelo Facebook, pelo YouTube, no endereço www.youtube.com/numarscb, pelo e-mail numarscb@gmail.com e agora através do nosso site no www.numar.scb.org.br. Ali você encontrará também a temporada passada do Diálogo sobre as Origens e poderá assistir os vídeos, como também poderá ver o material utilizado como PowerPoint ou PDF. Acesse o nosso site, confira lá as palestras e você pode também compartilhar com os seus amigos. Muito bem, hoje temos como palestrante o Dr. Natal Gardino. Ele que é bacharel em Teologia pelo NASP, Campus Engenheiro Coelho, mestre em Teologia com ênfase em Novo Testamento pela Andrews University, doutor em Ministério, com ênfase em liderança pela Andrews University e atualmente é professor de Novo Testamento no curso de Teologia da Faculdade Adventista Paranaense. Hoje eu trouxe um assunto que é muito importante. Todos eles são, não é? Em todas as áreas nós precisamos saber um pouquinho mais para poder estar preparados para esses tempos em que nós vivemos de tantas dúvidas, tantas interrogações, mas de também muitas respostas. Eu trouxe uma palestra hoje que vai nos falar sobre a confiabilidade da Bíblia. Se nós defendemos o criacionismo, é porque nós estamos baseados na palavra de Deus, na Bíblia. Mas a grande pergunta que muitos fazem hoje é: nós podemos confiar na Bíblia? Se ela já foi realmente inspirada por Deus em algum momento, será que ao ser transmitida e recopiada, ela não sofreu erros de cópias ao longo dos séculos e não estaria errada hoje, no nosso tempo? Então nós vamos estar considerando esse estudo hoje, que nós chamamos de transmissão bíblica. Como ela chegou até nós. Do papiro, do pergaminho, aí depois a página impressa, e hoje nós temos eletrônica nos tablets da vida, aí, nos telefones, nos smarts, mas é o texto que nós temos hoje. Podemos confiar ou não? Um dos grandes inimigos da religião hoje, que é o Richard Dawkins, inimigo número 1 talvez da religião hoje, e portanto da Bíblia também e da religião cristã. Ele diz o seguinte, que a história do Gênesis é apenas uma história que aconteceu de ser adotada por uma tribo em particular do meio oeste, pastores que não tinham status. Desculpa, ela não tem mais status do que a crença de uma tribo africana do mundo que diz que o mundo foi criado a partir dos excrementos de formigas. Uma das tribos diz isso. E ele acha que a Bíblia tem tanto crédito quanto qualquer outra tribo africana aí. E agora? E eu falei oeste, mas não é leste, tá bom? Meio leste ali. Oriente Médio, a gente diz em português. Agora veja, será que ele está certo? Uma outra citação dele, ele diz o seguinte, que a melhor coisa que a Idade do Bronze produziu foi a Bíblia e o Alcorão, mas que não são confiáveis, foram escritos por quaisquer pessoas. Vamos considerar então isso. Se ele tem tanta razão assim, e muitas pessoas estão indo nessa ideia dele. A Bíblia é um livro escrito por pessoas antigas, do Oriente Médio, não tem tanta confiabilidade. Eu gostaria de mostrar primeiro que para outros escritos não há dúvidas. As pessoas não têm dúvidas de que Platão escreveu os livros dele. Só que veja,
Platão, tudo que nós temos dele hoje, de Platão e de Sócrates, ele mesmo escreveu as coisas sobre Sócrates, são 7 cópias. 7 cópias nós temos hoje. E ninguém duvida de que Platão escreveu aquilo. Agora veja, a cópia mais antiga que nós temos hoje, ela está a 900 anos de distância do seu autor. Tá bom? Aliás, desculpe, a cópia mais antiga que nós temos é do ano 900 depois de Cristo. Ela está 1.200 anos distante do seu autor. Será que essa cópia que nós temos, que é a mais antiga, ou seja, a mais confiável, é tão confiável assim, estando 1.200 anos longe do autor original? Plínio, ninguém duvida dos escritos de Plínio. E se duvida, não é considerado com seriedade pela academia. A maioria dos acadêmicos, dos filósofos, dos historiadores, considera Plínio como autêntico. E também só tem 7 cópias. A mais antiga é do ano 850 e ela está distante 750 anos, mais ou menos, do seu autor. Heródoto, considerado o pai da história. Nós temos apenas 8 cópias dos escritos de Heródoto. Nenhuma delas é da tinta dele. Ou, como nós dizemos, nenhuma delas é o autógrafo original. A gente chama de autógrafo quando foi escrito pelo próprio autor do livro. Nenhuma dessas cópias é o autógrafo de Platão, ou de Plínio, ou de Heródoto. São cópias de cópias que sobreviveram. Heródoto, a mais antiga que temos, também é aproximadamente do ano 900, 1.300 anos mais ou menos depois dele. Mas que interessante, os livros da Bíblia são postos em dúvida e estes não. E tem mais, olha só, nós vamos chegar lá. A Ilíada de Homero, esse já tem mais cópias, esse foi bem mais copiado. Sobreviveram 643 cópias hoje, a mais antiga é do ano 400 a.C. Olha que interessante. A distância, então, de Homero é de 500 anos, bem longe. Agora, vamos falar do Novo Testamento. O Novo Testamento, pelo menos até quando eu fiz essa palestra aqui, eu pesquisei, sempre estão descobrindo novos manuscritos, mas até quando eu pesquisei, tinha 5.686 manuscritos em grego. O mais antigo que nós temos é do ano 120, na era cristã, distante apenas 20 anos do autor original, o apóstolo João, que viveu mais ou menos, morreu no ano 100, mais ou menos. No entanto, o Novo Testamento é posto em dúvida, porque fala de Deus, fala de milagres, fala do pecado, fala da origem do mundo através de um Criador. A Bíblia contém trechos que mostram que o seu pressuposto é de que Deus mandou escrever. E claro, qualquer um poderia dizer isso. Mas ela tem essa pressuposição. Várias vezes os autores mostram que Deus mandou escrever com suas próprias palavras. A Bíblia não foi ditada por Deus. Deus iluminou os pensamentos dos autores. Como a Bíblia diz, foram inspirados pelo Espírito Santo e eles escreveram dirigidos por Deus. Vejam, Êxodo foi Moisés, em Jeremias, em Abacuque, ok? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, e não existiam vogais na época. Depois os maçoretas adicionaram as vogais para que não se esquecesse o texto, para que se pudesse memorizar com mais facilidade as pessoas que viam, as gerações futuras que poderiam esquecer da Bíblia. Como que ele era copiado? O Velho Testamento, ao ser transmitido, ao ser copiado e recopiado, ele quase não tem variantes textuais. Nós chamamos de variantes textuais, às vezes uma palavra a mais ou a menos que acontece em algumas cópias. Os copistas não eram perfeitos, mas a gente percebe que houve um sistema em que o próprio Deus dirigiu, conforme nós vamos avançando e vendo. O Novo Testamento tem mais variantes textuais do que o Velho. O Velho Testamento quase não tem variações. Porque eles tinham um sistema em que o judeu, o escriba treinado para escrever, ele tinha que fazer um monte de rituais, e ele orava e fazia um monte de coisa antes de copiar um texto sagrado. E ele copiava, ele contava as letras em cada linha, e depois que ele escrevia, ele não podia escrever de memória, ele tinha que ler umas poucas palavras e escrever, ler outras poucas palavras e escrever. Ele não podia pensar, isso aqui eu já sei decorar e escrever. E ele contava depois as letras que ele copiou, as letras em cada linha que tem no texto original. E outra coisa, cada vez que ele ia copiar o nome de Deus,
Ó, ele punha a página do lado e começava a copiar, tá bom? Cada vez que ele ia escrever o nome de Deus, o tetragrama sagrado, que se perdeu o som, que se traduz geralmente por Jeová, o Senhor, ele parava e ele fazia uma reza lá, uma oração, para que ele não escrevesse o nome de Deus descuidadamente. Então tinha todo um ritual para que o escriba judeu, autorizado para isso, pudesse escrever e copiar a Bíblia. E veja só, ao colocar a sua página do lado para copiar o texto sagrado, se ele percebesse que estava errado, que deu alguma coisa errada, ele eliminava aquele texto, para não ter o perigo de transmitir a palavra de Deus de maneira errada. Às vezes o texto era raspado, que é o que nós chamamos de palimpsesto, né? E ele escrevia por cima desse novo papiro raspado, e alguns cientistas com técnicas que usam hoje, eles conseguem saber o que estava escrito na primeira leitura. Ficam marcas ainda no material, principalmente no pergaminho. No papiro eu não sei se fica. O Novo Testamento foi escrito em grego. As letras já são mais parecidas com as nossas. Muita coisa a gente herdou do grego, né? Do grego tem o latim, que veio depois, o português. E ele já tem um pouquinho mais de variantes textuais, mas nenhuma delas afeta a doutrina. É uma palavrinha, um amém a mais, um senhor a mais. Às vezes uma palavra que entra, um texto a mais. Mas ao se estudar os manuscritos mais antigos, percebe-se que aquele texto surgiu depois, aquelas palavras a mais que surgiu depois. Hoje nós podemos recuperar plenamente o texto original da Bíblia. Será que eu posso confiar mesmo? Até que ponto eu posso confiar? Em 1947 foi descoberta talvez o maior achado arqueológico para favorecer a Bíblia, para confirmar a Bíblia. São os manuscritos do Mar Morto. Manuscritos, quer dizer, escritos à mão, obviamente, de cópias do Velho Testamento. Descobriram em uma caverna, a princípio, na região do Mar Morto, de Qumran, várias cópias do Velho Testamento, e depois descobriram outras 10 cavernas, 11 cavernas no total, em que os judeus, os escribas essênios, provavelmente, guardaram esses textos para preservar. Agora veja que interessante, esses textos, ali estão as cavernas de Qumran. Esses textos foram escondidos nessas cavernas de 100 a 300 anos antes de Cristo. Cópias do Velho Testamento de antes de Cristo. E os cientistas, ao descobrirem isso, a mídia da época disse que tinham descoberto cópias da Bíblia tão antigas que provavelmente não tinham muito a ver com as Bíblias de hoje, o Velho Testamento no caso. Jesus ainda estava para nascer, o Novo Testamento também não existia ainda. Ao traduzirem as cópias de Qumran, que estavam em vasos assim de barro, a maioria deles, ao traduzirem as cópias, eles perceberam que os textos guardados do Velho Testamento, de 100 a 300 anos antes de Cristo, são os mesmos textos que nós lemos hoje. Portanto, são os mesmos textos que Jesus lia e que recomendava: examinais as Escrituras, ou examinem as Escrituras. Então veja, Jesus lia a mesma Bíblia que você lê. E ele recomenda nós lermos essas Escrituras. E elas não mudaram, tá bom? Existem vários materiais, em vários rolos, em vários tipos de materiais. Curiosamente, um dos rolos de Qumran foi escrito em bronze, uma folha grande de bronze enrolada. E diz que é tão antigo que esse bronze não é mais maleável, flexível. Ao tentar desenrolar, ele vai se quebrando. Mas eles desenvolveram técnicas e conseguem ler o rolo de bronze também. É o livro de Isaías, escrito em bronze. Uma tentativa de preservar para a posteridade, tá bom? Ali, então, você vê fotos de algumas cópias. Algumas são bem antigas, estão bem desgastadas. Algumas que foram colocadas assim na vertical. 2000 anos a lei da gravidade atuando sobre o rolo e puxando. Desgastou ali uma boa parte. Mas por algum motivo, pelo tipo de material, alguns estão muito bem conservados. Ele gastou pouco ali na sua borda e os textos estão praticamente inteiros. Junto com os rolos foram descobertas moedas, recibos e outros documentos confirmando o período quando foram enterrados. Muitas moedas, muito material.
Alguns estão em bom estado de conservação, como esse daí sendo estudado. Alguns estão bem desgastados e alguns são migalhas que estão sendo montados até agora. Então você vê ali no museu o Barack Obama olhando uma das cópias, um dos rolos desenrolados. Olha ali, ó, outros. São vários. E alguns são pedacinhos que eles percebem pelo texto ali de que livro da Bíblia pertence. E é um verdadeiro quebra-cabeça que já está sendo montado há dezenas de anos. Alguns estão assim, ó, bem quebra-cabeça mesmo. E eles estão descobrindo pouco a pouco e montando. Esse é o Velho Testamento. É uma grande confirmação de que a palavra de Deus não foi alterada. Aliás, ela não pode ser alterada. Imagine Deus dizer em uma determinada época que aquele povo específico tem a sua palavra pura. E as gerações subsequentes não teriam, porque iria se corrompendo. Nós estaríamos com um texto acreditando piamente que é a palavra de Deus, quando não é mais. Deus não age desta maneira. Nós estaríamos sendo enganados. Portanto, os manuscritos do Mar Morto são provavelmente o maior achado arqueológico em favor da Bíblia, a própria Bíblia. Mas ali tinha só o Velho Testamento. Com relação ao Novo Testamento, alguns papiros são bem antigos. Alguns estão também em pedacinhos, como esse daí. Cada papiro que vão achando, eles vão dando um P de papiro e acrescentando o número. Esse aí é o P52, é só um pedacinho. Ali está a frente e o verso dele. Do ano 120, 20 anos depois da escrita do Apocalipse, ou do Evangelho, ou das cartas de João. Ele foi o último apóstolo a morrer. Talvez, muito provavelmente, quando esta cópia foi feita, o texto de João ainda estava em circulação, o autógrafo. Porque ao circular pelas igrejas os textos, para que todos pudessem ler com o tempo, ela começou a se esfarelar, a se desgastar, e eles viram a necessidade de copiar, para que a igreja pudesse continuar tendo o escrito. Com os judeus, eles tinham, entre aspas, profissionais, pessoas bem habilidosas, treinadas, hiperreligiosas para copiar. No Novo Testamento, eles pegavam quem sabia ler e faziam o que eles chamavam de scriptorium. Scriptorium, a origem do nosso escritório, onde eles colocavam alguns cristãos que sabiam ler, e às vezes alguém lia, um lia, e eles escreviam. Mas também às vezes eles colocavam o papel ali, a carta original, e a pessoa copiava. Aí depois que essas cartas de segunda mão estavam sendo desgastadas com o tempo, aí via-se a necessidade de escrever de novo, para que todas as igrejas tivessem. Desse daqui só sobrou um pedacinho. O conteúdo é João 18, 31 a 33 de um lado e os versos 37 a 38 do outro. Esse é o P90 do ano 150. Ele tem um trechinho bem ali fragmentado de João 18 e 19. Olha aqui, ó, o P86. Esses são alguns exemplos de que alguns estão bem gastos. Esse é do século IV. Esse já está um pouquinho mais para frente, do ano 300 e pouco. Faz bastante tempo, hein? Esse daqui também é mais um, e tem vários assim fragmentados. Olha só. Agora, existem poucas Bíblias inteiras que são antigas o bastante para a gente poder comparar com esses fragmentos e com outros textos e com rolos inteiros também. Aliás, uma curiosidade, a maioria dos estudiosos acredita que a Bíblia, em forma de livro, o uso do livro foi uma contribuição para o mundo dos cristãos, porque até então se usava muito os rolos. Mas como os cristãos tinham que carregar muitos rolos, não é? O Pentateuco, que tem 5 livros, e os profetas, e Mateus, Marcos, Lucas, João, e tudo aquilo, eles perceberam que seria mais fácil abrir o rolo, cortar em fatias e colocar uma em cima da outra em forma de página, costurar do lado, para poder achar os textos mais facilmente. E aí o livro entrou em grande circulação e passou-se a se usar mais o livro. Uma grande contribuição dos cristãos, segundo a maioria dos estudiosos da antiguidade. Agora veja que interessante. E uma contribuição do livro, de preferência ao rolo, é que o rolo só podia ser escrito de um lado. E o livro, a página, podia ser escrito dos dois. Então ficou muito mais fácil para economizar e para achar os textos também. Tá bom?
Então veja aqui, o Codex Sinaíticos, o nome que eles deram para o livro a princípio é Codex, ou Códice em português. Existem pelo menos 3 Bíblias inteiras dos primeiros séculos que contêm os livros do Velho e do Novo Testamento. E são bastante antigas. Tá bom? Por exemplo, o Codex Sinaíticos é muito confiável porque bate com a maioria dos antigos textos, os mais antigos, confiáveis também. E ele tem um site na internet em que eles escanearam o Codex Sinaíticos inteirinho, em alta resolução. Se você entrar naquele site, você pode procurar a passagem que você quiser. E ele vai te dar a página original escaneada a tal ponto de você conseguir ampliar bastante. E você consegue ver a fibra do papel, do papiro, você consegue ver a tinta, você consegue ver às vezes uma ajuda que o escriba deu ali para um texto fraco. É bem interessante consultar esse site. O Codex Sinaíticos ele é de cerca do ano 330 a 360. Ele tem esse nome porque ele foi encontrado em um mosteiro ali na região do Sinai. Agora veja que interessante, geograficamente sempre são encontrados papiros em lugares distantes. Muitas pessoas pensam que é por falta de informação. Muitas pessoas pensam que um dia a igreja quis inventar a Bíblia e pegou algum espertinho, sentou ele num canto lá, em algum mosteiro, e ele escreveu a Bíblia, não é? Mas isso não é possível. A Bíblia ela foi sendo acumulada à medida em que os profetas iam escrevendo desde Moisés. Desde o ano 1500 a.C., o acervo dos judeus foi aumentando à medida em que foi aumentando o número de profetas ao longo dos séculos. E quando a igreja apareceu, quando os judeus rejeitaram o evangelho, alguns aceitaram, né? Mas quando, como uma nação, eles rejeitaram e a igreja foi aceita e entraram os gentios junto, eles tinham ali preservado os livros dos judeus que eles rejeitaram para o cristianismo, mas o cristianismo manteve aqueles livros dos judeus, que são os do Velho Testamento, e tem também os do Novo Testamento. E aquilo, os cristãos foram para todos os cantos, e eles tinham os livros em todos os lugares. Portanto, os livros encontrados hoje da Bíblia antigos, eles estão geograficamente em vários lugares. Esse aqui é o Codex Vaticanus, Codex. Nós vimos o Sinaítico lá na região do Sinai. Esse daqui, na região, lá na Itália, no Vaticano, está num mosteiro, num museu ali. Aliás, não está no mosteiro, está num museu e em outra região. E depois nós vamos ver um também que está na região, foi encontrado na região do Egito, em locais totalmente distantes, mas totalmente confiáveis os textos, não importa a distância. Não foi alguém que escreveu num canto. São textos que os cristãos esparramaram pelo mundo, copiando dos apóstolos para que pudessem ser preservados. O Codex Vaticanus, ele tem a mesma idade do Codex Sinaíticos, veja só, tá bom? Eles têm o Velho e o Novo Testamento. Obviamente não existia imprensa ainda, essas Bíblias são todas escritas à mão, cuidadosamente, um texto bonito ali, ó, em 3 colunas cada página, a Bíblia inteira. E é o mesmo texto que você tem hoje. Às vezes, como eu falei, principalmente no Novo Testamento, uma variação de palavras. A oração do Pai Nosso, por exemplo, é uma dessas grandes variantes. Nós nunca falamos erros, são variantes textuais. A oração do Pai Nosso, os textos mais antigos, não tem a parte pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Não tem. Isso daí, alguém empolgado, algum escriba feliz, provavelmente os estudiosos acreditam que a oração do Pai Nosso ela foi embelezada no final, nas igrejas, ao recitarem, eles colocavam isso, pois teu é o reino, o poder e a glória. E algum escriba, talvez confiando na memória, ele terminou de escrever o Pai Nosso e colocou, talvez, pois teu é o reino, o poder e a glória. E aí o próximo que copiou dele, copiou também. Mas Deus não ia permitir, como eu falei, que a gente ficasse no escuro, com a palavra dele distorcida. Portanto, na maioria das Bíblias hoje, esse texto aparece entre colchetes quadrados, para identificar que esse texto não está na maioria dos textos mais antigos da Bíblia. Tá bom? E alguns têm até mais. Um tem assim, ó. Um dos papiros está assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só que esse daí foi um ou outro que copiou e não deslanchou muito. Mas percebe-se pela idade, por tudo ao redor, que é um texto mais recente, que não era tão antigo. Então são esses tipos de variantes textuais que aparecem no Novo Testamento. Um amém, um Cristo, né? Nosso Senhor Jesus, é alguém, Cristo, Jesus Cristo.
coisinhas que não mudam muito. Às vezes alguém colocava uma anotação na margem do texto. E aí o próximo escriba, em vez de copiar como margem do texto, como uma observação, ele colocava inserido no texto. Um famoso texto que é um exemplo disso, por exemplo, é aquele que diz, e eu não me recordo onde está agora, está em João, é aquele que diz que as pessoas no tanque de Betesda, eu acredito que está em João 5, no tanque de Betesda esperavam o movimento das águas, e aí o escriba colocou do lado. Por que eles esperavam? Porque um anjo, isso não está no original, alguém que colocou do lado, porque ele cria assim. Um anjo passava de vez em quando lá e agitava a água, e o primeiro que pulava era curado. Isso não está na Bíblia. Se você for procurar nas Bíblias mais atuais, essa parte que explica do anjo está entre colchetes quadrados. Isso não está na grande maioria dos textos mais antigos. Mas como Deus é bom, não é? Porque a gente entende por que é que as pessoas estavam no tanque de Betesda esperando lá. Por que tinha aquele monte de gente doente? É porque eles pensavam que um anjo agitava as águas. E um dia alguém quis explicar isso na margem do texto, e alguém outro copiou como parte do texto. E que bom que está lá, porque a gente sabe por quê. Mas a gente tem também os colchetes quadrados para saber que isso não faz parte do texto original. Ok? Então esse é o Codex Vaticanus. E finalmente o Codex Alexandrinus, é o que eu falei que está na região do Egito. Ele é um pouquinho mais velho que os outros, tá bom? Ele já está aí no 5º século. Ali tem um estudioso, tem que tomar todo cuidado para examinar, não é? Uma preciosidade. Todo cuidado é pouco para manter e preservar o texto. Então veja, nós estamos falando de pedacinhos de texto, estamos falando de Bíblias inteiras, e eu não mostrei aqui também coleções. Por exemplo, existem alguns achados de papiros ou de pergaminho que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Geralmente as primeiras e as últimas páginas faltam nesses manuscritos. Pelo manuseio de ir para lá e para cá, para lá e para cá, perde-se as primeiras e as últimas páginas. Por isso que hoje nós temos o livro com a capa mais grossa, mais dura, não é? Senão a gente ia desgastar a página. Por isso, é o que acontece com esses textos antigos. Alguns são só Atos, alguns são Atos e Evangelhos, ou ao contrário, Evangelhos e Atos. Alguns são o Apocalipse, alguns são epístolas paulinas, alguns são só as epístolas de João, e geralmente, sempre, na maioria, faltando as primeiras e últimas páginas. Quando essas coleções estão em coleções maiores, que elas estão no meio, aí tem-se as primeiras páginas para poder comparar. Essa comparação de textos se chama de colagem. Colagem, para a gente, soa com colar uma coisa em cima da outra. Mas eu não sei por que tem esse nome, mas é uma colagem textual. É você colocar os textos lado a lado e comparar. Perceber, olha só, esse aqui tem um amém a mais, mas esse aqui é do século tal, esse aqui, né? Então essa colagem faz com que hoje a gente consiga ter o texto original, conforme foi escrito pelos primeiros apóstolos e pelos profetas também. Podemos confiar totalmente nas Escrituras, porque Deus intencionou que elas fossem para todo o tempo, até para o nosso tempo e até o final. Senão nós não saberíamos que Deus é o Criador. Ou saberíamos que alguém contou para alguém e a gente saberia alguma coisa vaga. E é por isso que nós defendemos o criacionismo e outras coisas mais. Por causa desse livro que, de acordo com o Dawkins, foi escrito na Idade do Bronze. Foi escrito no meio do bronze, mas ele passou um pouquinho também. Ele entrou na Era do Ferro também. Então talvez ele tenha que se informar a respeito da Bíblia melhor. Ok? Nós temos várias evidências da veracidade e da inspiração da Bíblia. Ela tem harmonia interna e externa nos textos. Quem acha contradição é porque não conhece o texto original. Quem acha contradição é porque está procurando avaliar de acordo com sua falta de conhecimento. Se você pesquisar respostas da Bíblia, você vai perceber que as aparentes contradições, elas têm respostas muito boas. É muito interessante estudar isso, tá bom? Ela tem harmonia interna e externa. Jesus citou os textos do Velho Testamento, confiando neles. As descrições da Bíblia são tão precisas que cidades foram desenterradas através das descrições da Bíblia, ok? As profecias dela se cumprem perfeitamente, inclusive da vinda do Messias, o ano em que ele seria batizado, o ano que ele seria morto, tudo se cumpriu perfeitamente, a maneira como ele seria morto e tudo mais. Ela transforma vidas de maneira positiva e há evidências científicas também, como se estuda sempre pelo NUMAR. Agora veja que interessante alguns
alguns relatos paralelos fora da Bíblia que mostram histórias contadas na Bíblia também. Quando a história bíblica ela cruza com a história secular e o rei secular, não judeu, ele quis escrever a história, mostra e confirma a da Bíblia. Por exemplo, o monolito de Kurk, ele menciona o rei Acabe, o rei de Israel, cerca do ano 885 a.C. Ali ele está mencionando que Acabe enviou para um combate contra ele 2.000 carruagens e 10.000 soldados a pé. Veja que interessante, o rei Acabe tinha um poderio militar tremendo, conforme é descrito na Bíblia. Ok? Outro, o obelisco negro. O obelisco negro menciona o rei Jeú, filho de Onre, diante de Salmaneser III, o rei da Assíria, quando ele teve que se entregar e pagar tributos. E o texto bíblico narra isso também. O texto bíblico diz que o rei Jeú perdeu lá para o rei Salmaneser, ele se rendeu e ele teve que pagar tributos também. Há uma diferença nos valores. O rei Salmaneser diz que ele teve que pagar tanto para ele. E a Bíblia diz que foi outro valor. E agora você confia mais em quem? Interessante pensar nisso. E veja que alguns até defendem que talvez a Bíblia está usando um valor baseado em um tipo de contagem, em um tipo de câmbio, e ele está usando outro câmbio, e talvez por isso dá a diferença. Ok? Nós podemos confiar na Bíblia. É a palavra de Deus preservada miraculosamente para a gente poder saber o que é a verdade. Senão nós não saberíamos, nós teríamos uma vaga noção, talvez. Outro achado interessante na história paralela à Bíblia é a pedra moabita, ou alguns chamam de Estela de Mecha, do ano 840 a.C. Ali é mencionado a casa de Davi e a casa de Onre. Ali está fazendo menção do reino do sul e do reino do norte de Israel. A casa de Davi e a casa de Onre. Entre outras tantas coisas, mas o personagem principal das Escrituras não é Acabe, não é Salmaneser, não é Davi, Onre. O personagem principal é o Senhor Jesus Cristo. Tanto é que as profecias apontam exatamente o período em que ele veio, foi batizado, morreu e ele vai voltar. Nós cremos muito nisso. E o próprio Senhor Jesus, como nós falamos, usava muito a Bíblia. Ele confiava totalmente no mesmo texto que você tem hoje. Por exemplo, em Lucas 24, 27, logo após a ressurreição, ele usou as Escrituras para provar para alguns discípulos que estavam frustradíssimos com a morte do Messias. Ele mostrou nas Escrituras que convinha que ele fosse morto. Começando por Moisés, provavelmente em Gênesis 3,15, começando por Moisés e todos os profetas, provavelmente Isaías 53, ele expunha-lhes o que a seu respeito, a dele mesmo, constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 27. Em 2 Timóteo é dito que as Escrituras são úteis para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Ela mostra o caminho. E Jesus fala, examinai as Escrituras. Portanto, meus amigos, hoje eu estou tentando mostrar para vocês que essa história de que a Bíblia foi escrita por um homem no cantinho de algum mosteiro aí para enganar as pessoas, não pode ser verdade, não se encaixa com os fatos que a gente tem hoje. Essa história também de que ela foi escrita por um só homem, também está nessa mesma história de alguém escondido, não se encaixa. Os textos são diferentes, o palavreado é diferente de acordo com cada autor. Outra história também de que ela pode ter se corrompido ao longo dos séculos, também não é verdade, porque cada achado, cada papiro, não importa a região, na região do Sinai, na região do Vaticano, na região de Alexandria, no Egito, eles comprovam o mesmo texto que nós temos hoje. Portanto, as Escrituras são de confiança. E ao defendermos o criacionismo baseados nas Escrituras, nós não estamos nos baseando num livro antigo que pastores da Idade Média, desorientados, sonhadores escreveram. Nós estamos baseados na verdade, na palavra de Deus escrita em palavras humanas. Portanto, que Deus abençoe você que está nos assistindo, que você continue sempre ligado e que a gente continue crescendo na palavra de Deus e no conhecimento científico que apenas simplesmente confirma a palavra de Deus e confirma que nós temos um grande Criador. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Obrigado ao Dr. Natal por essa maravilhosa palestra e
com esses ensinamentos, acredito que quem tinha alguma dúvida ainda, né, doutor, já vai conseguir saná-la, porque nós Esperamos vemos que há muitas provas científicas também da veracidade da Bíblia, Sim. arqueológicas. E tem muito material. Se você quiser pesquisar na Verdade. internet, transmissão bíblica. Procure no YouTube também, tem ótimos doutores falando, tem mais em inglês do que em português. Transmissão bíblica ou papirologia, o estudo dos papiros, é bem interessante. Muito obrigado. Em agradecimento pela tua palestra também, reconhecimento pelo teu trabalho, no Mar SCB lhe confere certificado. Muito obrigado. E esperamos contar mais vezes com a sua presença aqui no programa Diálogo sobre as Origens. Muito obrigado, foi um Né? prazer. Prazer foi nosso. Muito bem, gostaríamos de reforçar que os internautas podem encontrar o Numar SCB através dos seguintes meios de comunicação: através da nossa página no Facebook, do nosso canal no YouTube e através do nosso e-mail numarscb@gmail.com. Convidamos a todos para que na próxima semana nos acompanhem em mais uma palestra da oficina Diálogo sobre as Origens, todas as quintas-feiras, sempre às 20 horas. O Numar SCB agradece o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira, também da Associação Norte Paranaense da IASD e da Comunidade Nova Morada. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta.